Olá, muito boa tarde. A relação das religiões com a estabilidade social e a convivência pacífica entre povos e culturas é um debate de todos os tempos. Recentemente foi retomado por causa dos atentados que ocorreram não só em França, como também na Nigéria ou no Paquistão. Um tema que queremos analisar no contexto do Oitavo de Oração pela Unidade dos Cristãos, que em cada ano mobiliza cristãos e toda a sociedade entre os dias 18 e 25 de janeiro. São para isso convidados do programa Eclésia Catarina Martins, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e Paulo Mendes Pinto, Embaixador do Parlamento Mundial das Religiões. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Catarina, começava por lhe perguntar, na sua opinião, qual é o papel das religiões neste debate e, sobretudo, na estabilidade social que se procura. As religiões sempre tiveram muita importância na vida das pessoas e têm muita influência no dia-a-dia de cada país. E, de facto, hoje verificamos que a religião tem tomado um papel cada vez mais importante, isto devido, na minha opinião, aos extremismos, aos fundamentalismos que têm sido a ver alimentados e que têm estado nesta ordem do dia com todas estas manifestações de muita violência, em que religiões umas contra as outras, em que toda esta questão da religião acaba por vir ao de cima e acaba por provocar estes confrontos, estes combates, entre aspas, entre as várias religiões. Também aqui temos opiniões que se extremam. Uns dizem que, por exemplo, os atentados em Paris estão relacionados com a religião, com o Islão. Outros dizem que nada tem a ver com o Islão. De facto, o jornal em causa publica ao longo dos tempos, tem publicado vários cartoons muito ofensivos, alguns para várias religiões, não só para o Islão e para os muçulmanos. Mas penso que numa sociedade como a nossa, europeia, em que os valores da liberdade, os valores da tolerância para com o outro devem ser respeitados e, portanto, há outras formas de manifestarmos o nosso desacordo com estas caricaturas. Mas a verdade, temos que as respeitar, apesar de não concordarmos com elas muitas vezes. Já debateremos também essa liberdade de imprensa a salvaguardar e de que forma. Antes, Paulo Mendes Pinto perguntava-lhe também, na sua opinião, qual é o lugar das religiões em todo este debate? Eu acho que nós temos aqui, no fundo, dois debates e dois lugares. Por um lado, temos o mais imediato, que tem, no fundo, a ver com este quadro relativamente recente de violência, de extremismos, em que, de facto, nós estamos a reequacionar o próprio lugar das religiões, estamos a reequacionar a própria noção de religião, quando, de facto, como disse muito bem, há quem diga que estes atentados foram uma questão religiosa, há quem diga que não foram, e temos argumentos válidos para um lado e para o outro, mas, acima de tudo, acho que nós estamos a repensar um pouco a relação do fenómeno religioso com a modernidade e com o próprio Ocidente. Estes atentados que tiveram lugar agora tiveram toda uma visibilidade mediática que não foi dada a atentados muito mais sangrentos que durante os mesmos dias tiveram lugar na Nigéria. Porquê? Enfim, porque estamos mais perto, a França é aqui ao lado, mas, acima de tudo, porque foi um atentado contra uma realidade, contra um jornal que na prática, nós vemos a imprensa como um dos nossos pilares da nossa forma de estar no mundo, da nossa forma de ver o mundo. Então, no caso, por exemplo, no México, creio que desde 2000 para cá foram assassinados mais de 100 jornalistas. Exatamente. Por exemplo, não é? É essa distância ou há aqui também alguma emotividade que a proximidade é capaz de criar? Há uma emotividade que a proximidade, obviamente, cria. Nós, quando temos um acidente à nossa porta, damos-lhe um olhar completamente diferente de se for um cataclismo a milhares de quilómetros. Pronto. Mas eu acho que aqui, de facto, há um lado, poder-se-á dizer que é simbólico, mas, no fundo, é assim, tal como tivemos em 2001 atentados contra o que representava o Ocidente enquanto globalização económica, estes atentados em Paris são contra o que representa o Ocidente enquanto liberdades. Portanto, eu acho que todo o espetáculo mediático em torno destes atentados de Paris tem, de facto, a ver com uma redefinição que está a ter lugar das próprias liberdades, incluindo a própria liberdade de expressão. Tomemos aqui a religião como, a instância onde se encontra um sentido para a vida. Encontramos aí pontos de encontro também entre estes acontecimentos, estes atentados e os dinamismos religiosos nas várias sociedades? É o sentido para a vida que está em causa em última instância? Eu não vou dizer diretamente que é, mas é claro que é, porque nós no Ocidente
numa herança muito neopositivista, nós desenvolvemos todo um século XX a dizer que o fenómeno religioso iria estar cada vez mais afastado da esfera pública ou que iria mesmo desaparecer. Em grande parte das elites europeias isso tornou-se como uma coisa óbvia. Pronto. E o que temos hoje em dia na Europa, no Ocidente, não vem obviamente daí, é todo um outro contexto de crise, mas o que temos muito é uma Europa desencantada, uma Europa que perdeu toda a dimensão de utopia, esgotou também de facto as utopias das mais benévolas às mais violentas durante o século XX. E portanto percebe-se que a utopia tenha sido do nosso horizonte mais imediato. Mas no fundo temos uma Europa muito desencantada em que em última instância é esse tal sentido para a vida que interessa redescobrir dentro de uma nova modernidade. Que importância tem todo este contexto, Catarina Martins, o diálogo? Diálogo entre religiões, diálogo entre civilizações, diálogo entre culturas. Falamos, afim, de tantas formas de diálogo e parece que nada está resolvido. Nada está resolvido. Mas o diálogo, de facto, é fundamental. E no último relatório sobre liberdade religiosa que a Ajuda à Igreja que Sofre publicou, uma das conclusões e uma das possíveis do que se deve fazer num futuro próximo é, de facto, este diálogo. E só havendo diálogo entre também as várias... Também no Ocidente, também nos países... Também no Ocidente. Portanto, haver este diálogo, haver uma cultura sobre a religião, saber o que é a religião, o que é a religião dos meus vizinhos, de quem me rodeia, conhecer, portanto, não ser uma coisa desconhecida. É importante fazer esta análise, saber quem está ao nosso lado e, portanto, este diálogo é fundamental. E só com este diálogo entre os líderes das várias religiões é que poderá haver, na minha opinião, são essas as conclusões deste relatório, de facto, que só dessa forma é que poderá haver uma paz em termos de religião no mundo. Porque se não houver um líder de uma religião incentivar ao ódio ou à violência contra outra, isto nunca vai acontecer, nunca vai haver paz entre nós. Portanto, é necessária esta cultura, o ensinar, o saber desde criança, saber que há diferenças, mas que nos devemos respeitar enquanto seres humanos, porque a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem. E, portanto, é necessário incutir estes valores desde pequeno. E, portanto, o diálogo interreligioso é fundamental, na minha opinião. Que dados se podem encontrar no relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre sobre correntes ateístas nos países ocidentais? O que nós falamos, de facto, é que há uma iliteracia religiosa na Europa, em que cada vez mais a religião quer ser tirada do espaço público. O que verificamos é que, de facto, a religião provavelmente não vai poder sair do espaço público. Tem que haver um espaço para cada uma das áreas da nossa vida, enquanto homens. Tem que haver espaço para estas áreas todas. E, portanto, é fundamental que nós todos tenhamos esta capacidade de compreender, de aceitar as diferenças de cada um. Paulo Mendes Pinto, estas tentativas de retirar a religião do espaço público estão, como há pouco estava a afirmar, creio, podem estar na origem também deste atentado, destes confrontos? É uma reação de vários grupos? É também uma reação. Eu acho que só porque, no fundo, temos muitos dados e temos que sintetizar e escolher alguns dados, é que agora nestes atentados não se falou na polémica longuíssima e duríssima que teve lugar em França, exatamente sobre o uso de simbologia religiosa com leis proibitivas. Públicos. Exatamente. E francamente, eu pessoalmente acho que o caminho não é esse. O caminho, inevitavelmente, terá que ser o da integração, porque falou agora da questão dos movimentos ateístas. Em grande parte da Europa, os movimentos ateístas que nós temos, eu arriscava-me a dizer que são movimentos pseudo-ateístas, porque são, acima de tudo, movimentos anticlericais, são movimentos anti o fenómeno religioso, transformando-se na prática em verdadeiras religiões, mais que ideologias, em verdadeiros fenómenos religiosos que lutam contra o fenómeno religioso em si. Geradores de confronto também. Exatamente. Agora, social. Exatamente, são geradores de confronto, são criadores de conflito. E o que nós verificamos, e essa é a minha grande preocupação, e acho que vamos completamente ao encontro do que o vosso relatório indica, que o elemento mais perigoso na Europa neste momento nem são sequer os movimentos ateístas que procuram o tal confronto, é a apatia face ao fenómeno religioso que a maioria dos cidadãos têm. Uma apatia porque, de facto, não têm ferramentas de cultura religiosa para perceber o que está à frente, para sequer se interessarem.
E o encontro acontece nestes episódios, não é? O encontro dramático acontece nestes episódios. Acontece pontualmente de X em X anos nestes episódios. Na semana passada, num artigo de opinião, o Ventura Sousa Santos dizia que nas sociedades ocidentais defende-se a liberdade, sem dúvida, está na gênese, e nomeadamente em França, a liberdade sem dúvida, mas outros princípios democráticos como a igualdade e a fraternidade foram esquecidos, nomeadamente na sociedade francesa. É dessa opinião? Sou completamente dessa opinião, não podia ser mais. De facto, a noção de fraternidade e de igualdade, olhamos para ela apenas de um horizonte religioso. Olhemos para o que deveria ter sido a resposta social nesta época de crise. De facto, verificamos rapidamente que tudo o que tem a ver com a fraternidade, de facto, foi posto em segundo lugar. E mesmo a liberdade também o foi. O que é, de facto, agora uma ironia é que, devido a um atentado, todos nós acordamos para a liberdade. É pena é que, com os atentados que foram feitos à dignidade humana desde a crise de 2008, não se tenha olhado para a fraternidade. Falemos de outros atentados, aqueles que acontecem, se calhar, em territórios geograficamente mais distantes, que nos chegam, enfim, por alguns relatos passageiros, mas acontecem também nos relatos mediáticos, como na Nigéria, na Síria, no Iraque. Enfim, um conjunto enorme no Paquistão, um conjunto enorme de situações a que, nomeadamente, as décadas que sofre, vai dando atenção. Mais do que os apresentar, Catarina Martins perguntava-lhe que repercussão que eles têm nas nossas sociedades e de que forma é que conseguem captar a atenção da opinião pública aqui para essas situações. O que nós temos visto nos últimos tempos, e ainda há dias li um testemunho do bispo, presidente da Conferência Episcopal da Nigéria, que dizia porque é que não tem uma força, um atentado que matou muito mais pessoas, que tem matado muito mais pessoas desde numa semana na Nigéria, do que um atentado que matou 12 pessoas. Claro que foram 12 pessoas, mas porquê é que é esta falta de atenção? E, de facto, a Europa, e isso é uma falha nossa enquanto europeus, é de facto estarmos muito isolados sobre nós mesmos e tudo o que se passa para lá do nosso ângulo visual fica esquecido. E o que se tem passado na Nigéria, o que se tem passado na Síria, o que se tem passado no Iraque, o que se tem passado no Líbano, o que se tem passado no Paquistão, acaba por ficar muito esquecido dos próprios meios de comunicação social que não fazem esta passagem, esta informação para a sociedade. E, portanto, quem não está mais ligado e quem tem mais vontade de saber e é mais curioso por saber coisas do que se está a passar hoje em dia no mundo, acaba por não ter uma realidade do que se está a passar. E estas situações, destes atentados, por questões religiosas, têm acontecido em vários países de África e no Médio Oriente. E, de facto, há uma apatia da sociedade, do mundo ocidental, que não se percebe como é que o mundo consegue ficar fechado a tantos atentados, a tantas vidas humanas que têm sido perdidas nestes últimos anos em certos países. E que relação é necessário estabelecer entre o que acontece nesses países e estes episódios de terrorismo que acontecem mais próximos de nós? É preciso que o mundo ocidental olhe para estes países, porque se calhar algum dos nossos problemas serão resolvidos se estes problemas nestes países de Médio Oriente, alguns países de África forem resolvidos. E, portanto, se houver alguma paz, alguma vontade de resolver os assuntos na fonte, na origem, provavelmente a Europa vai viver melhor. Um testemunho uma conversa que tive com um bispo da Síria, em que ele dizia que se a Síria conseguir resolver os seus problemas entre eles, portanto, a Síria conseguir resolver os seus problemas internos, a Europa vai ter paz e vai conhecer melhores dias. Portanto, tudo isto está interligado no mundo e é preciso, de facto, que o Ocidente olhe para estes países com outros olhos e que sejam resolvidas as situações que estão a acontecer neste momento. Sua opinião, Paulo Mendes Pinto, sobre esta necessária relação? A minha opinião é muito próxima. Nós, de facto, temos um grande problema cultural que é um fechamento sobre o nosso umbigo e isso será difícil nós irmos, no fundo, trabalhando essa ideia que temos de nós mesmos e começando a olhar à volta. Agora, de facto, nós não estamos isolados e tudo o que acontece no mundo tem repercussões aqui, tal como o que acontece aqui tem repercussões, seja em África, na Ásia, mas em especial no Médio Oriente. De facto, é espantoso como uma Europa, e não só uma Europa, mas uma América essencialmente cristãs, conseguiram não estar a olhar para o que tem acontecido, em especial na Síria, no Iraque. No Iraque já lá vão uns bons anos, desde a queda do regime
do regime de Saddam, que muitos cristãos têm morrido, e é espantoso como esta Europa essencialmente cristã conseguiu literalmente não dar por nada. É um sinal do esquecer a religião? Também nos nossos países? Eu diria que essa é a resposta que, apesar de tudo, nos deixa mais cómodos. Porque podemos ter outras respostas, porque, de facto, as informações, apesar de tudo, chegam. Só que não reagimos a elas. Razões económicas. Essas são muito mais desagradáveis. Sim. Mas a religião fica esquecida em todo o caso, não é? Fica sempre secundada. O Papa Francisco falava, creio que na mensagem para o Dia Mundial da Paz, na globalização da indiferença. É isso que está a acontecer? Sim, nós estamos brutalmente indiferentes, sim. O Papa Francisco tem usado essa expressão, por exemplo, a respeito dos imigrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo em direção à Itália e que morrem, não sabem em que quantidades, não é? Mas, de facto, nós temos esta indiferença completamente cimentada em que podemos perfeitamente de manhã ler um jornal com uma série de atrocidades e passar o resto do dia felizes e contentes com um jogo de futebol, nunca mais nos lembrando de nada. Falemos de alguns projetos, de algumas ferramentas que podem ajudar a colocar o tema religião e o debate entre as religiões, diálogo entre as religiões no interior da nossa sociedade. Em cada ano, a Fundação José Jacques publica um relatório que traz esses elementos. Estamos a viver o 8º de oração pela unidade dos cristãos. Que oportunidade é esta para esse diálogo, na sua opinião, Catarina? A Ajuda à Igreja que Sofre publica de 2 em 2 anos o relatório sobre a liberdade religiosa e no intervalo vai... Em todo o mundo, com os dados de todo o mundo. E depois, no ano em que não há publicação do relatório, portanto, é falar dos casos mais significativos, com melhorias e com declínios da liberdade religiosa. Mas nesta semana é importante falarmos e voltando aqui um pouco às palavras do Paulo, falar sobre a questão de que temos que não ser indiferentes e, portanto, temos que fazer alguma coisa e temos que dar alguns sinais e nós, como Ajuda à Igreja que Sofre, uma instituição católica, portanto, nesta semana iremos marcar com um momento de oração pelos cristãos em todo o mundo, pela paz no mundo, também na sequência do que tem acontecido não só em França, mas também na Nigéria, no Paquistão, na Síria e no Iraque. E, portanto, é uma forma que nós temos, como católicos, praticantes, em que queremos mostrar que estamos unidos em oração por estes povos que estão neste momento a sofrer. É uma das formas, uma das ações que nós vamos ter agora nesta semana. Um outro projeto que nasceu há 8 dias, ou foi apresentado publicamente há 8 dias, o Observatório para a Liberdade Religiosa, que estão aqui 2 parceiros, não é, creio eu, desse projeto. Qual é o objetivo, Paulo Mendes Pinto? O objetivo, de uma forma lata, é exatamente o que foi dito agora. É criar mais um instrumento que faça com que a sociedade civil, composta por gente que é religiosa, que não é religiosa, olhe efetivamente para a questão da liberdade religiosa e, no fundo, é tentar colocar essa questão o mais possível na agenda, nas nossas cabeças, nos nossos meios mediáticos. Felizmente, eu acho que temos estado a conseguir ter de facto alguns ecos, mas isto é um trabalho extremamente lento porque nós acima de tudo estamos perante uma mudança de mentalidade e aqui tudo o que se possa fazer, seja por parte de meios académicos, de meios religiosos ou na confluência de ambos, no fundo tudo concorre para uma ideia cívica de dar espaço à questão do diálogo, à questão do conhecimento sobre o fenómeno religioso. Eu volto mais uma vez, nós temos uma população, não só em Portugal, mas em toda a Europa, que tem um fraquíssimo conhecimento sobre o fenómeno religioso que a rodeia e até sobre o fenómeno religioso na qual está integrada. E portanto, o nosso principal objetivo é, de facto, chama-se observatório, não é por acaso, é para observar, isto é para estarmos atentos, estarmos de atalaia e, no fundo, podemos servir de amplificadores e de coletores de materiais para que toda a gente possa refletir sobre os atropelos, os atentados à liberdade religiosa que se estão fazendo. Em Portugal, especificamente? O nosso trabalho inicial começa por Portugal, mas o nosso objetivo está, obviamente, na prática todo o espaço lusófono e aqui a parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre é importantíssima, porque, no fundo, é já uma estrutura que está no terreno e, portanto... Já recolhe esses dados. Exatamente. Nós aqui podemos ser um instrumento para ampliar ainda mais o trabalho que já está a ser feito.
Uma pergunta ainda sobre este oitavário. Na sua opinião, é necessário que o diálogo vá além do diálogo entre cristãos? E acredito que sim, né? Mas de que forma é que ele pode... de que este diálogo seja interreligioso? De que forma é que ele pode operacionalizar-se na nossa sociedade? Eu acho que, no limite, nós deveríamos desejar, voltando à questão das utopias, que o diálogo fosse entre cidadãos, não só entre religiosos, e sim, é essencial, já foi aqui referido, que os líderes religiosos, sejam eles dentro do cristianismo ou fora, é essencial que os líderes tenham posições cada vez mais ativas, mais frontais, para que tenham, no fundo, uma carga não só simbólica, mas até didática. Mas é mais importante ainda, eu diria que é mais importante nós passarmos hoje de um horizonte das lideranças religiosas. Vimos nestes atentados de Paris que os líderes religiosos, quase todos eles, responderam prontamente condenando. Agora, o que precisamos de passar é das lideranças religiosas para os crentes, para os cidadãos. Isto é, levar ao cidadão que não tem nenhuma formação religiosa especial, que não tem nenhum empenho diário ou semanal em culto algum, levar a que esse cidadão também tenha conhecimento sobre o fenómeno religioso e tenha uma atitude crítica. Neste observatório, Catarina, há de facto aqui uma parceria que pode ajudar a divulgar os dados que vão recolhendo em cada ano. Exato, é sempre muito importante termos parceiros para divulgar o trabalho que já é feito e, de facto, nunca somos sempre poucos, é preciso juntarmos os nossos esforços, porque existe um trabalho já feito, o Observatório tem este objetivo também de levar a mais pessoas, portanto, no fundo é juntar forças para sermos mais fortes e levarmos mais longe esta mensagem que é preciso passar. Agradeço por terem estado aqui e que, de facto, esse trabalho faça com que o tema do diálogo entre cidadãos, como dizia, chegue cada vez mais à nossa sociedade. Muito obrigado por terem estado no programa Eclésia, onde quisemos ter presente também este tema do oitavário de oração pela unidade dos cristãos, que marca também o programa Eclésia na Antena 1, mais logo, pelas 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.